propor hoje para os irmãos, a partir dos versículos, ainda no capítulo 1 do Evangelho de João, tá bom? Dos versículos de 19, começando nos versículos 19, mais uma lição para a gente, que é justamente uma vida em Cristo, ela adquire uma visão correta sobre si mesmo. Uma vida em Cristo, ela vai adquirir uma visão honesta, real e justa de si mesmo. Uma visão correta sobre aquilo que somos faz parte desse continuar crendo em Cristo Jesus. Tanto quanto o nascimento, como o novo nascimento, ele nos dá agora uma nova identidade. Uma vida resgatada por Cristo Jesus, ela é transformada completamente. E há, né, relatos disso na minha vida, na sua vida, pessoas testemunharam sobre isso. Nós vamos observar no Evangelho de João como Jesus muda a vida das pessoas, a identidade da vida das pessoas, quando ele entra nessas vidas. Ok? Mas agora nós vamos ter que adquirir uma visão correta de quem nós somos a partir dessa identidade. Pessoas, muitas vezes, elas não conhecem a si mesmas, né? E vivem uma vida muito confusa, buscando ao longo da sua vida a razão de ser, a razão de existir, um significado para a sua vida, uma identidade sobre aquilo que ela é. E aí a gente vai entrar em várias questões sociológicas, psicológicas e assim por diante. As pessoas parecem que vivem uma vida toda buscando a sua identidade. Quem sou eu? Não é? Por outro lado, existem também, né, as pessoas também não podem demonstrar a sua fraqueza, porque são encaradas quase que como máquinas. E aí nós, ao longo da vida, vamos formando em nós uma certa identidade que não é a nossa, muitas vezes. Hoje, poucos assumem, né, a sua própria identidade a partir de Cristo Jesus. E é isso que eu quero desafiar você como crente a fazer. Principalmente porque falta a humildade, como a humildade de João Batista, que é o texto que nós vamos ler a partir do versículo 19 do capítulo 1. Falta um arrependimento da nossa parte, porque hoje já tudo existe desculpas ou uma causa por causa dos meus erros, não é verdade? Aprendemos, nos falta a humildade, a visão correta, a humildade de João Batista, a visão correta de que ele teve de si mesmo, como exemplo para nós, realmente termos essa identidade, esse prazer nessa identidade que Jesus propõe a nós, tá bom? Aprendemos agora como João Batista responder com verdade e humildade. Vamos aprender, né, com João Batista a responder a verdade e humildade toda vez que formos interrogados sobre quem somos e o que queremos. O que você fala de você mesmo? O que você fala de si? O que falamos, né? Ou o que eu falo de mim? Os irmãos já perceberam que muitas vezes nós falamos tanto de nós temos uma visão tão exaltada de nós temos uma visão tão acima da realidade de nós, que muitas vezes nós até nos escorregamos nisso. E quando nós falamos demais de nós, alguém deixa de ser falado, que é Cristo Jesus. Não há espaço para Cristo Jesus no meu diálogo quando eu sou o centro da conversa, ok? Falar, né? Isso que ocorre, e nós vamos observar que o próprio João Batista, a partir do versículo 19, com poucas palavras, dirigindo a si mesmo, mas com uma atitude muito grandiosa para falar de Cristo Jesus àqueles que o interrogavam. É legal porque parece, irmãos, que muitas vezes nós queremos, né, de alguma forma,
como descrito aí por Lutero, nós gostaríamos de ser um pequeno Cristo, nós gostaríamos de ser um pequeno Cristo por nós mesmos, ok? Queremos, parece que, assumir essa realidade. Aprendemos agora de Cristo Jesus. É claro que a gente não vai assumir isso, mas queremos, parece que, ser Cristo, o Cristo de nós mesmos. Nosso mundo está cheio de salvadores da pátria, não é isso? Gurus, donos da verdade, né? Pessoas que agora surgem como os paladinos da moral, do bom costume, da integridade, pessoas que agora trazem a resposta para os problemas da humanidade, a ciência que traz agora toda a solução para aquilo que nós estamos vivendo. Mas, vez por vez, a gente tem visto essas pessoas, essas celebridades, né, sucumbindo. Mas justamente descreve esse desejo do ser humano de querer ser ou extravasar o pequeno Cristo que há nele mesmo. Por isso eu quero propor aqui uma vida em Cristo. Adquire uma visão correta de si mesmo, uma visão honesta, real, justa de si mesmo, uma visão de servo. E se os irmãos acompanharem a leitura, está aí projetada, mas peço que você abra a sua Bíblia aí, tá bom? Acesse a sua Bíblia. No capítulo 1 de João, dos versículos de 19 a 20, onde agora João apresenta João Batista, justamente num cenário, num discurso, numa conversa com alguns líderes religiosos sobre um questionamento de quem ele seria. Diz assim o texto: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. É engraçado porque esse primeiro versículo aqui, o versículo 19, não aparece a pergunta feita para ele, mas nós deduzimos através da resposta que ele dá, que esses que ali, enviados de Jerusalém, líderes religiosos que enviam para questionar a identidade de João, está perguntando: é o Cristo? Essa pergunta não está claramente no texto, mas é inserida e parece que essa foi a pergunta que foi feita por causa da resposta de João Batista: não sou o Cristo. É legal isso, porque a palavra que justamente João descreve logo no início, esse foi o testemunho de João, ela é uma palavra muito utilizada, essa palavra testemunho no grego é muito utilizada no ambiente de julgamento, onde uma testemunha agora é apresentada para comprovar ou não o fato. E quando nós falamos de testemunha nas Escrituras, as Escrituras ela é muito clara no que se refere a você testemunhar de algo para alguém, ou de alguém para outra pessoa. Como, por exemplo, isso faz parte dos próprios mandamentos, da própria lei, né? Em Êxodo 20:16 vai dizer assim: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Ainda Provérbios 19:5 vai dizer: a testemunha falsa não ficará sem castigo, aquele que deseja mentiras não sairá livre. Provérbios 6:16 a 19 vai dizer: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: o olho altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa. Olha só que interessante, João usa essa mesma palavra para descrever a atitude de João Batista, do seu testemunho, como de fato um testemunho verdadeiro, de fato um testemunho do que ele era, justamente trazendo uma resposta honesta sobre sua identidade.
uma resposta clara, dizendo: não sou Cristo. Eu não sou Cristo. Muito provavelmente eles perguntaram: você é o Cristo? Você é o Messias? Ele responde: não sou o Cristo. Agora, essa resposta também tem a ver com o contexto da época, que muitas vezes nos falta essa informação. No contexto da época, nós vamos observar, e é apresentado, dentro dessa época de João Batista, dentro dessa época dos evangelhos, da própria época em que o Senhor Jesus estava, aí no primeiro século, havia, vez ou outra, alguns personagens, pessoas que surgiam dizendo-se ser o Cristo, dizendo-se ser o Messias. Isso era muito comum, até porque havia dentro dessa visão judaica, dentro desse contexto aqui, também uma questão escatológica, de uma expectativa escatológica da vinda do Messias que libertaria todo o povo do domínio, no caso e na época aqui, do Império Romano. Há uma expectativa religiosa dos líderes religiosos, deste que surge e começa a testemunhar e enviam esses emissários, né, essas pessoas, para perguntar quem é Cristo, porque havia outros se apresentando como Cristo também. Eu coloquei aí até alguns deles, né? Isso é descrito de historiadores, alguns deles, principalmente aí Flávio Josefo, outros escritos paralelos que vão demonstrar aí alguns que surgiram como que se fosse o Messias na própria época de Cristo Jesus e de João Batista. Por exemplo, o primeiro dele foi Apolo de Tiana. Há relatos que, por exemplo, Apolo de Tiana justamente se apresenta, ele era um grande filósofo, né? Mas se apresenta como um dos profetas mais populares do primeiro século. E de fato foi. Há relatos paralelos descrevendo sobre a vida dele. Ele nasceu por volta aí de 2 a.C., né? E foi educado aí com princípios, né, filosóficos de Pitágoras e assim por diante. Mas aos 20 anos de idade ele fez um juramento de silêncio por 5 anos. Né? Eu vou ficar calado, não sei se ele cumpriu esse juramento, mas ele fez isso. Há relatos, por exemplo, que ele se tornou um grande mágico, curandeiro, capaz de ressuscitar os mortos. Não só isso, mas ele introduziu e tinha para si uma dieta vegetariana, ok? E seus ensinamentos ficaram famosos na época de Jesus e de João Batista. As pessoas conheciam esse pseudo aqui, né? Esse suposto Messias. Por isso eles perguntam: João Batista é Cristo? É o Messias? Mais um. Um outro personagem também desta época, chamado Jesus ben Ananias, ou Yohanan ben Zakai, filho de um sumo sacerdote que percorria incansavelmente as ruas de Jerusalém, chorando e gritando repetidamente as mesmas palavras: uma voz do Oriente, uma voz do Oriente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e a casa do santuário, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra todo este povo. Esse profeta, né, ali, né, esse, entre aspas, profeta aqui, também trazia ou exigia para si uma prerrogativa, né, de um Messias esperado. A ironia disso tudo é que esse suposto, né, Cristo aqui, esse suposto Messias, ele morre esmagado com uma pedra lançada de uma catapulta, na ocasião em que o Império Romano invade Jerusalém e toma a cidade e destrói todo o templo. Há um outro personagem, o Banos Eremita também, que viveu aí na Judéia em meados do século I. Ele dormia ao ar livre, sem proteger-se dos frios do frio e dos animais. Vestia folhas de casca de árvores. Se banhava com água gelada, e não só isso, mas tinham alguns e promoviam alguns rituais de purificação do corpo e da alma como preparação para o fim do mundo. E ele era bastante conhecido aí, esse Banos Eremita, e algumas pessoas dessa época seguiam esse homem.
Outro suposto Messias da época era um homem chamado Eleazar o Exorcista, famoso na Palestina. Inclusive dizem os relatos que ele chegou a retirar demônios de um grupo inteiro de pessoas por um anel que consistia agora de raízes que havia pertencido ao rei Salomão. E ele era famoso por isso. Era uma figura conhecida daquela época. Outro personagem chamado Menahem o Essênio, respeitado inclusive pela capacidade de fazer profecias. E uma dessas profecias, conforme Flávio Josefo descreve, que ele encontrou Herodes e o saudou como futuro rei. E Herodes se torna rei. E Herodes, grato a isso, coloca agora como o seu consultor pessoal. E vivia cercado de um pequeno grupo ali de seguidores e ensinava a realizar profecias e pessoas que ali chegavam, e teve seguidores junto dele. Mas depois da morte de Herodes, tentou conspirar contra o Império Romano, foi crucificado e o seu corpo foi jogado no meio da rua. Esses são alguns dos profetas, dos cristos, entre aspas, aqui da época. E nesse contexto, João também é questionado. Por isso ele diz: eu não sou o Cristo. Essa é a resposta. João conhecia e sabia e tinha uma visão honesta dele mesmo. Diante de um monte de possibilidades, diante de um monte de personalidades, pessoas se passando por Cristo Jesus, pessoas desonestas muitas vezes, João usa de honestidade, de reconhecer: eu não sou o Cristo. Ele não compactua, e não atrai para si uma identidade que não era a dele. Quantas vezes, e aqui, meus queridos irmãos, porque Jesus é o que gera a nossa identidade de forma bastante honesta debaixo da graça de Cristo Jesus. Quantas vezes a gente vê isso, e principalmente nesses dias conturbados, complicados, algumas figuras que surgem, como agora aquele que vai solucionar o problema da humanidade, como aquele que vai ser o Messias esperado, como aquele que vai ser o paladino de toda a moralidade ética que nós precisamos, aquele que vai nos curar desse vírus maligno que estamos sofrendo a sua consequência. Vez ou outra nós surgimos e as pessoas estão ansiosas de pessoas como essas. Mas nos esquecemos que Jesus gera em nós uma identidade honesta. Ele é o Cristo. Minha vida e minha felicidade não pode ser colocada nesses personagens. Nem mesmo João Batista atribui para si isso, mas na pessoa de Cristo Jesus. Uma visão honesta. Uma visão honesta de quem somos. Começa pelo reconhecimento de pecados, pela triste condição que nós estamos e que somos redimidos por Cristo Jesus. E que hoje, se temos alguma posição privilegiada, é tudo consequência da graça de Cristo Jesus. Uma visão honesta de quem nós somos. Pecadores, miseráveis, pessoas que estavam num estado deplorável, num estado perdido, mas que foram encontradas por Cristo Jesus e que agora é gerado em nós uma nova imagem. E agora é gerado em nós uma nova identidade a partir de Cristo Jesus. Porque até então eu estava na minha vida de forma desonesta, querendo ser aquilo que eu não sou.
seguindo o conceito de um filósofo, seguindo o conselho de uma filosofia de vida, seguindo o conselho de virtudes, uma razão de ser, algo que talvez até melhorasse a humanidade, mas eu não sou. Pobre pecador que sou, pobre miserável. Essa é a nossa realidade. Essa é a forma honesta de que deveríamos tratar, mas, ao mesmo tempo, numa posição privilegiada, por causa da graça de Cristo Jesus. Queridos, tenha a visão honesta. Adquira isso, uma visão honesta de quem você é. Você não é Cristo. É claro que você não vai trazer ou vai exigir para si isso, mas no fundo do meu coração, como eu quero me tornar o redentor dos meus pecados, não é? Como eu justifico os meus pecados antes de pedir e reconhecer para Cristo Jesus? É interessante isso. Como eu acho desculpas para os meus erros, para os meus pecados? Como eu sou rápido e ligeiro em encontrar as causas dos meus erros? E só depois que tudo isso é insuficiente, eu recorro à cruz de Cristo Jesus. Como eu sou hábil, os nossos filhos, ele tem inclusive essa habilidade. Eu briguei com ele porque ele fez isso comigo. Não, você brigou com ele porque o seu coração é pecador. Você é um pecador. Não é verdade? Eu estou bravo com a minha esposa porque ela fez isso para mim. Não, eu estou bravo com a minha esposa porque eu tenho no fundo um coração pecador. Porque eu não sou um bom marido assim, que não é tão fácil, que não é fácil de demonstrar amor, não é verdade? Mas nós criamos uma imagem desonesta de nós mesmos. Mas graças a Deus que Jesus vem e quebra essa imagem. E nos força a termos aqui adquirir uma imagem honesta de quem nós somos a partir de Cristo Jesus. Que isso seja o seu desafio. Também João apresenta aqui, no versículo 21, uma visão real de quem ele é. Aquelas pessoas, aquela comissão enviada pelos líderes religiosos perguntam: então, se você não é Cristo, quem é você? É Elias? Ele diz: não. É profeta? E ele responde: não. Se não é Cristo, então quem era? Elias e o profeta? É engraçado porque talvez eles cheguem a essa pergunta pela semelhança, talvez, né, de João Batista em relação, né, àquilo que Elias era. Descrito, por exemplo, em 2 Reis capítulo 1, versículo 8, que diz que Elias se vestia de roupas de pelo, usava um cinto de couro. Né? O próprio Evangelho de Marcos vai descrever que João Batista vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava cintos de couro, comia gafanhotos, não é? Talvez eles tenham perguntado por causa dessa semelhança aqui, mas há uma resposta negativa de João sobre ele ser Elias. Mas nós temos uma dificuldade, porque o próprio Senhor Jesus, nos Evangelhos, vai afirmar que João Batista, se não Elias, mas veio nesse espírito de Elias. Olha só que interessante. Mateus capítulo 11, versículos de 14 a 15, vai descrever: e se vocês quisessem aceitar, este é o Elias que haveria de vir. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Mateus 11, 14 a 15. Ainda Mateus 17, de 11 a 13, vai descrever: Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu digo a vocês, Elias já veio. E eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era João Batista que ele tinha falado. Marcos capítulo 9, versículo 13, também vai descrever que João atribui a figura de Elias, que Jesus atribui a figura de Elias a João Batista.
ainda em Lucas 1, versículos de 16 a 17, por ocasião ali, antes mesmo do nascimento de João Batista, o anjo conversando com o pai de João Batista descreve: fará retornar muito dentre os povos povo de Israel, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos e os desobedientes, a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Malaquias vai fazer essa referência também. É aqui, então existe uma contradição, pastor? Existe aqui algo... Poxa, se ele está dizendo que não é Elias, mas Jesus afirmou que ele é. Carson, no seu comentário de João, vai descrever a seguinte coisa. Afirma que a recusa de João simplesmente demonstra que ele próprio não detectou a totalidade e o significado de quem ele era, da sua pessoa, do seu ministério aqui. João Batista entendia e conhecia o objetivo do seu ministério, mas não a totalidade. Principalmente no que se refere aqui, e esse contexto de humildade. A humildade de João Batista agora o impede de colocar sobre si mesmo uma prerrogativa que de fato era, na realidade, uma realidade não reconhecida, mas atribuída pelo Senhor Jesus. Algo que agora era muito interessante, algo que demonstra justamente essa humildade de João Batista. Mas a pergunta não para por aí, porque eles também perguntam se João Batista ele era profeta. Muito provavelmente ligado ao que Deuteronômio capítulo 18, versículos de 15 a 18 vai descrever sobre a esperança de um profeta como Moisés. E esse texto está muito ligado a uma questão escatológica, onde Deus levanta um novo profeta, na semelhança, inclusive, de Moisés. E aí eles perguntam para João Batista, então é profeta? O que é legal e que parece aqui é que João Batista dá uma resposta também relacionada a uma profecia. De Zacarias capítulo 13, versículos de 1 a 5, uma profecia escatológica relacionado aos profetas que surgiriam. E é um texto bastante pesado, porque ele diz aqui, olha só, eu vou ler para os irmãos: naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto profetas como espírito imundo, e se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. E quando ele profetizar, os seus próprios pais lhe esfaquearão. Naquele dia todo profeta se envergonhará da sua visão profética. Não usará o manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta. Olha só que interessante. Essa é a resposta de João Batista. Sou um homem do campo, ele diz. João Batista aqui dá essa resposta, parece. Diante do temor e diante de da sua falha e compreensão daquilo que ele era, mas de fato ele era. E aqui representa justamente essa visão humilde, de temor, de não trazer para si mesmo uma prerrogativa que poderia lhe custar, inclusive, cair em desgraça, a própria vida, como muitos que estavam se levantando naquela época, muitos se dizendo ser profetas, muitos se dizendo ser Cristo. João não quer trazer para si essa prerrogativa, mesmo sendo. O que é legal é que ele usa a mesma resposta: eu não sou profeta. A visão real de si mesmo, ela passa por essa humildade. A humildade da nossa parte, apesar de tudo isso, apesar de João Batista ser tudo isso e que havia sido prometido,
destacado nos evangelhos, ainda assim, não numa humildade falsa, mas em humildade ele ainda não reconhece e não entende tudo isso. Olha só que legal, meus irmãos. João Batista não traz para si essa prerrogativa. Ele não traz para si algo que poderia não ser. E com todo temor e tremor, e com todo o medo de continuar seguindo a palavra de Deus, de não desobedecer em nada a palavra de Deus, ele não se autoimpõe as mãos e diz: agora eu sou um profeta, agora eu sou um Cristo, agora eu sou Elias. Ele não faz isso. Mas ele é humilde. É uma realidade, mas ele não atribui para si essa realidade. Ela é reconhecida pelo próprio Cristo. Cristo atribui a ele quem ele é. Queridos irmãos, isso é fantástico, porque de fato somos capacitados por Deus, de fato nós somos pessoas maravilhosas, não é assim? Que muitos dizem. De fato nós somos pessoas capazes de fazer coisas grandiosas, de fato nós somos capazes, e nossa capacidade intelectual, artística, somos capazes de fazer muitas coisas, mas cuidado, porque muitos têm trazido para si mesmo algo que não vem de Deus e algo que Deus não permitiu. Quantos estão se estabelecendo como apóstolos, profetas, até mesmo Jesus Cristo, numa caracterização de mau gosto? Não é verdade? Queridos irmãos, podemos ter uma visão real de quem nós somos. Cristo é quem atribui a nós aquilo que somos, os elogios, os valores, a nossa identidade. Mas para que isso ocorra em nós, para que a gente possa ter uma visão real do que somos, precisamos ter uma visão de humildade. Nesses dias que estamos vivendo, o que falta nas pessoas e o que falta nesses grandes influenciadores, governantes, cientistas, médicos, humildade para reconhecer: nós não temos as respostas para tudo isso. E quantos de nós, muitas vezes, preferimos trilhar o caminho da arrogância, do orgulho, trazendo para si próprio uma prerrogativa que nós não temos, um conhecimento que nós não temos, para não ficar para trás. E não temos a humildade, como de João Batista, dizer: não sou eu, não sei, não sou capaz, eu não consigo. Humildade. Essa é a nossa realidade. É isso que nós precisamos ter em nosso coração. Caminhando aqui na nossa mensagem, precisamos também ter uma visão justa de si mesmo. Ele diz assim nos versículos 22 e 23. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Se João Batista não é Cristo, se João Batista não é Elias, se João Batista não é um profeta, então, João Batista, quem é você? É interessante porque esse tipo de conversa, o simples fato de enviar emissários para questionar essa identidade de João Batista, demonstra a fama, a grandiosidade do ministério de João Batista nesse período. Há um destaque aqui, há uma evidência grande, mas eles não podem voltar sem resposta para aqueles que o enviaram. Quem é você então? E João dá uma resposta muito interessante bíblica sobre ele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto perante o Senhor.
É interessante que aqui João Batista, né, talvez está descrevendo, né, há uma resposta agora através de uma profecia de Isaías, descrita em todos os evangelhos, com base em Isaías capítulo 40, versículo 3. Mateus vai falar sobre isso, Marcos vai falar sobre isso. A voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o Senhor. João nega ser um personagem, e tudo isso se relaciona nessas profecias. A própria profecia de Isaías se relaciona a uma questão escatológica do Messias que viria, daquele que restauraria o povo de Israel. Há esse entendimento de que alguém vem anunciar esse que virá, preparar o caminho para o Senhor. João nega ser esse personagem escatológico esperado, mas não aquele, mas também nega ser um simples pregador, como tantos outros estavam surgindo. João não atribui para si ser o Cristo, ser um profeta, ser um Elias, apesar de ser creditado a ele depois por Cristo Jesus, ser, né, a figura de Elias aí, até mesmo uma questão de profeta. Mas ele não é qualquer pessoa, mas ele não é como os impostores, ele não é como aqueles que nós descrevemos como aqueles que estavam surgindo. Ele não é, por exemplo, como Apolo de Tiana, ele não é Jesus ben Ananias, ele não é mais um aventureiro que se dispõe a pregar dizendo-se ser o Messias. Ele é a voz prometida através das profecias. Ele é aquele que é esperado. Ele é aquele que viria preparar o caminho para a chegada do Messias. Essa é uma questão interessante aqui, meus irmãos, porque ele tem uma visão equilibrada de quem ele é. Eu não sou aqueles, eu não sou esse, mas eu sou este. A visão justa significa agora atrair para ele o que de fato ele é, através da sua visão honesta e através da sua visão realista de quem é. Uma visão justa. João sabia quem ele era. A voz prometida. Aquele que haveria de estar neste mundo preparando um lugar, preparando o caminho para o Senhor Jesus. Ele não é aquele, não é aquele que vem de forma aventureira, ou não é aquele que simplesmente vem de forma para simbolizar o fim de todas as coisas, mas ele é de fato a voz que prepara o caminho para o Senhor Jesus. Uma visão justa, equilibrada de quem ele é. Agora, irmãos, eu quero fazer uma aplicação aqui diante disso. Ele é esse que vai anunciar a chegada de Cristo Jesus de forma justa. Ele sabe quem ele é. E talvez a gente possa assim pegar essa implicação para nós, que somos agora comissionados a levar Cristo Jesus no mundo perdido, para a chegada dele, para a volta de Cristo Jesus. Somos quase que nesse personagem de João Batista agora comissionados pelo próprio Senhor Jesus a anunciar o Cristo que está voltando. Você acredita nisso, que ele está voltando? Ele está voltando. Pode dizer um amém aí no chat, tá bom? Somos apenas mensageiros de uma mensagem que não é nossa, mas é do nosso Cristo. É isso. E olha que papel fantástico, fenomenal isso. Que grande maravilha, que grande privilégio agora essa responsabilidade de ser aquele que anuncia a chegada de Cristo Jesus para esse mundo. Deus não te chamou para ser nada mais além que isso. Deus não chamou um pastor para ser um milagreiro, um Cristo. Deus não chamou um pastor, não chamou o pastor William para ser agora uma pessoa que vai fazer agora anunciar os sinais da vinda de Cristo Jesus, os milagres. Não! Deus chamou apenas
para a salvação e agora vamos anunciar a volta do nosso amado Cristo Jesus. Queridos irmãos, uma visão justa. Você é um mensageiro ou você é um servo. Você não precisa ser ou ambicionar ser além daquilo que Deus está proporcionando para você. Demonstre a sua alegria nisso. Que maravilha! Que alegria é poder assim participar da obra de Cristo Jesus como servo, como mensageiro. Eu não preciso atribuir para minha pessoa algo que não é pertinente. Elogios. Atribuir para minha pessoa coisas que Deus não nos mandou. Você é o que Jesus estabeleceu. Você não é melhor e nem pior. Não é mesmo? E olha só, eu quero fazer uma outra aplicação aqui. Quando nós temos essa visão justa sobre quem eu sou, mamãe, vou usar aqui a figura de uma mãe. Uma mãe não é uma melhor mãe, não, a mãe não é a melhor mãe do mundo, e nem a pior mãe do mundo quando erra, mas ela é uma mãe segundo aquilo que Deus estabeleceu, debaixo da graça, da misericórdia, que erra, que acerta, e que o Senhor Jesus tem estado com ela todos os dias. Irmãos, isso é graça de Deus. Quantas mães estão vivendo uma vida sufocante, uma vida sem prazer com seus filhos, porque querem ser uma super mãe. E outras se sentem a pior mãe do mundo quando erra. Isso é um inferno. Mas Jesus chama você para ter uma visão justa. Você não é uma mãe, não é melhor nem a pior, mas é uma mãe segundo o coração de Deus. Não é isso? Maridos, nós somos os melhores maridos do mundo, e Deus não quer que você seja o melhor marido do mundo, nem o pior, mas quer que você seja um marido segundo aquilo que Cristo deseja. Filhos, o meu filho é o melhor filho do mundo. Não, seu filho não é o melhor filho do mundo. O meu filho é o pior filho. Não, ele não é o pior filho do mundo, mas é um filho que carece da graça de Deus, do perdão de Jesus Cristo na vida dele, para que ele possa assim ter uma vida equilibrada, justa segundo a graça de Deus. Por isso, irmãos, eis aqui o nosso desafio, uma visão correta de quem nós somos, uma visão honesta, real e justa de quem nós somos. Mas para encerrar essa mensagem, eu quero propor a figura de uma pessoa. Se você quer, pastor, mas eu entendi tudo isso, mas eu quero copiar, eu quero uma ilustração para isso. Quem eu posso ser? Que imagem eu posso usar para que eu possa assim glorificar o Senhor? Então, no finalzinho deste bloco de versículos, dos versículos 24 e 28, João apresenta aquilo que ele é. Claro, a voz que clama no deserto, o mensageiro, mas ele apresenta de forma mais detalhada quem ele é. Um servo. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza, se não é Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do rio Jordão. Pouco se descreve esse diálogo agora com os fariseus no Evangelho de João, mas nós vamos ter nos outros evangelhos, por exemplo, de Mateus, capítulos 3, versículos de 7 a 11, como era tensa essa relação aqui de fariseus com João Batista. E esse questionamento dos fariseus agora, era colocado em separado dos emissários. Porque os fariseus questionam não a identidade,
Mas eles questionam agora a autoridade de João Batista. Quem dava a ele a autoridade de fazer o que estava fazendo, se ele não era Cristo, se ele não era profeta, se ele não era Elias? Com que autoridade você faz isso? E essa pergunta está relacionada ao tipo de batismo que João estava promovendo, descrito em Mateus capítulo 3, versículos de 7 a 11. Um batismo de arrependimento. Arrependimento porque nessa discussão de Mateus 3, de 7 a 11, há uma conversa muito dura de João Batista para com os fariseus, porque os fariseus, conhecidos pela sua hipocrisia, achavam ou traziam para si a prerrogativa de que, por serem descendentes de Abraão, trariam para si alguma graça, algum mérito perante o Senhor. Por isso que João, nos versículos aí de 7 a 11 de Mateus, vai descrever: quando viu muitos fariseus e saduceus vinham para onde eles estavam batizando, disse: mostre-me arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu os digo, digo que dessas pedras Deus faz fazer surgir filhos a Abraão. Machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Espírito Santo e com fogo aqui é uma outra mensagem, tá bom? Nós não vamos entrar nisso. Mas aqui é muito interessante, meus queridos irmãos, porque agora João Batista traz uma nova mensagem, uma mensagem diferente do que eles estavam acostumados. Uma mensagem diferente dos fariseus, onde a sua relação se dava através da virtude, por ser da descendência de Abraão. A sua identidade, quem eles eram, repousavam sobre a sua descendência. Eu sou filho de Abraão, eu sou da nação santa, está tudo resolvido. Basta eu seguir os preceitos da lei. Mas João Batista diz: não é assim. Não só João Batista, mas o próprio Senhor Jesus vai abrir um outro aspecto, que agora, meus queridos irmãos, essa nova vida em Cristo Jesus precisa de um novo nascimento. A nova vida em Cristo Jesus, ela não é por meio de filiação, não é herdada, mas é por meio do nascimento em Cristo Jesus. O batismo de João estava em consonância com a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, que pronunciavam um Messias que romperia as barreiras da raça, que estabelecia a filiação pela genealogia aqui, por ser filho de Abraão. Mas agora há uma mudança. A filiação é pela fé na pessoa de Cristo Jesus. Olha só que fantástico isso. Mas João descreve isso através da visão de um servo que ele é. Não sou digno de carregar suas sandálias. Não sou digno de amarrar as suas sandálias. Virá outro maior que eu. Uma visão correta dele mesmo. Não passa agora pela sua filiação. Olha só que interessante. Porque muitos acham que têm valores e virtudes por ser filho de uma pessoa. Olha, eu tenho esse sobrenome. Olha, o meu pai, o meu avô foi o fundador desta igreja e agora eu vou para o céu. Olha, o meu bisavô fundou a igreja e agora eu tenho o meu lugarzinho no céu. Não é isso. É necessário nascer de novo. E João apresenta isso através da sua imagem como servo. Que isso depois, inclusive, vai ser transportado lá para Cristo Jesus, e a gente vai descobrir isso lá na frente. Por isso, irmãos, as pessoas moldam sua identidade pela sua filiação. Isso cai por terra. Você não é crente porque você
o seu pai está na igreja, porque você é neto de alguém que está na igreja. Você não tem o céu porque você não é redimido por Cristo Jesus, porque você foi um dos fundadores da igreja. Não, é por causa da filiação em Cristo Jesus, e isso precisa ter humildade. Precisamos desprover agora todo orgulho disso tudo. O orgulho, inclusive, da minha filiação. O orgulho do meu sobrenome. Sabe por quê? Porque existe uma nova vida em Cristo Jesus. Se você quer ter a visão correta de você mesmo, a visão correta de quem é você, meus queridos irmãos, segue aí uma figura ou uma ilustração muito importante essa semana. Seja servo. Seja servo. Se desprenda de toda a arrogância, traga para si mesmo a humildade de um servo. Hoje poucos assumem a sua condição de servo, assim como João Batista. Falta humildade, porque falta humildade para justamente porque falta humildade e gostam justamente de ser mais que o próprio Jesus, apesar de não falar. Que nessa semana que estamos começando, em nome de Jesus, transite no caminho da humildade. Nós não temos todas as respostas. Nós não precisamos opinar em tudo. Nós não precisamos ser os sabichões da política, ser as pessoas agora que têm a resposta para todos os problemas da humanidade. Queridos, isso é vaidade. Você não precisa ser a supermãe, o superpai. A propósito, estamos descobrindo que isso tudo caiu por terra. Eu preciso agora depender de Cristo Jesus e eu tenho que ter humildade. Não é verdade? Eu tenho que ter humildade de reconhecer a minha fraqueza, o meu medo, a minha angústia, coisas que talvez eu nunca parei e senti antes e agora eu estou sentindo. Porque até então eu dou conta, eu fazia, eu acontecia, mas agora tudo cai por terra. Seja servo essa semana. Traga para si essa figura do servo. Não seja um pequeno Cristo em você mesmo, como Lutero diz. Vamos seguir o exemplo de João Batista. Filhos, na sua arrogância, jovens na sua arrogância, se desprendam disso em nome de Jesus. Você não sabe mais que o seu pai e a sua mãe. Você não sabe mais que Cristo Jesus. A propósito, você pode até saber mais que o seu pai e a sua mãe, principalmente no que se refere à informática, mas não se ache. Estamos brigando para quem tem a última palavra. Estamos brigando, entrando em conflito para ver quem é mais íntegro e reto. Não é isso a briga do último. Quem mais é honesto no nosso país? Olha só que loucura isso. Humildade. Humildade. O servo está agora nos apresentado a figura do servo para que a gente possa seguir a Cristo Jesus debaixo da graça, da misericórdia, né, da sabedoria de Jesus Cristo. Que Deus possa assim nos ajudar a ter uma visão honesta, real, justa de si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa assim ajudar e nos capacitar a isso.